Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, nós concluímos o capítulo 16, as 7 taças. Falei para vocês, e vamos relembrar agora, que os 3 capítulos seguintes, 17, 18 e 19, eles se encaixam dentro do capítulo 16, ok? No capítulo 17 vai falar sobre a Babilônia apocalíptica, é um capítulo específico sobre a Babilônia apocalíptica, ok? E aí no capítulo 18 novamente trata algumas questões da Babilônia apocalíptica e dos aliados do anticristo, e no capítulo 19 a manifestação de Jesus para a batalha do Armagedon, montado em um cavalo branco, ok? Então vamos ao capítulo 17 agora, versículo 1.1, que diz: a Babilônia sentada sobre muitas águas. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. O comentário diz: as muitas águas podem representar muitos povos, mas também pode representar perversão do ensino bíblico. Lembre-se que o dragão, nós vimos no capítulo 12, ele lançou um rio atrás da mulher, que representa o povo de Deus. E naquela oportunidade eu expliquei para vocês. O dragão lançou um rio, falava tanto de perseguição física, mas também de perseguição doutrinária, né? Porque o dragão, claro, ele lançou essa perseguição contra a igreja e também contra Israel. A Babilônia está assentada sobre os povos religiosamente e financeiramente. Nós veremos nesse capítulo dedicado à Babilônia apocalíptica que a Babilônia, isso é um consenso, você pega aí muitos dicionários, eles falam a religião antiga, ela foi dominada, os povos antigos eles foram dominados pela religião criada por Nimrod na Babilônia. E aqui o Apocalipse vai deixar claro que a religião de Nimrod, a religião criada lá na Babilônia, cerca de 2100, 2200 a.C., ela dominou 5 reinos até os dias de João. O 6º reino era o reino romano, também é dominado pela Babilônia, né? O primeiro reino foi egípcio, depois o reino assírio, depois o reino babilônio, o reino medo-persa, o reino grego. Esses 5, João diz, 5 já caíram. Um existe nos dias de João, era o Império Romano. Esses 6 reinos, a Babilônia apocalíptica, a religião criada na Babilônia, estava assentada sobre eles, ok? E o 7º ainda virá, de João. Tudo indica que é o reino do anticristo, apesar de ter alguns que interpretam que seja o Sacro Império Romano Germânico, que a Igreja Católica criou junto com Carlos Magno, né? Ok? Mas, na verdade, o 7º reino parece ser o reino do anticristo, que é a besta que sobe do mar. Ainda vai ser falado no 8º reino, que também a Babilônia apocalíptica vai estar assentada sobre ele, formado, né, da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. Tudo indica uma união do mundo capitalista com o mundo comunista. Lembrando que a besta que sobe da terra, ela é simbolizada no dragão. O animal que simboliza ela é o dragão. O comentário prossegue. Religiosamente, ela mantém a religião de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Isso está provado. O próprio historiador Flávio Joséfo, escrevendo ao imperador romano, ele cita historiador romano que diz que os sacerdotes que escaparam lá da Torre de Babel, ele contando a história da Torre de Babel, ele diz: os sacerdotes que escaparam daquela torre foram para a terra de Siná e depois levaram
a estátua do culto que era feito lá em Babel, que era chamado do Júpiter invicto, né? Eles levaram para Roma. A religião que dominava Roma era a religião de Babel. E essa religião, o imperador Constantino e os que vão seguir a ele, todos eles foram emplacando um pedaço do paganismo. Alguns até antes de Constantino. Eu vou citar duas doutrinas pagãs que foram estabelecidas dentro da igreja que estava em Roma, que ainda não era católica romana, né? Mas lá no ano 100, na primeira perseguição que ocorreu, em que os cristãos e os pastores tinham chance de escapar da morte se eles adorassem os demônios, se fosse trabalhar no culto de Júpiter, né? O apóstolo Paulo chama de mesa do demônio. Então, já diz a história que ali perto do ano 100, eles já adotaram o símbolo do diálogo entre o homem e Júpiter. Qual era o símbolo? Era o incensário. Esse incensário que a Igreja Católica usa aí, a Igreja de Roma, a história diz, próximo do ano 100, eles adotaram do culto a Júpiter. O segundo foi próximo do ano 230, durante também uma perseguição em que o bispo que estava na igreja de Roma naquela época, chamado Estevão, que eles chamam de Papa Estevão I, naquela época não existia Papa, né? Mas eles chamam de Estevão I, ele adotou a consagração de crianças no culto romano, a divindade, olha o nome da divindade, Vaticanos. Ele adotou essa consagração como batismo infantil. Então, era a religião da Babilônia, que vai estar sendo organizada na igreja de Roma, e que com Constantino, tá ok? E com outros, digo, antes de Constantino também já tinha sido adotada a purificação da alma depois de morta, né? A doutrina do purgatório também. O comentário prossegue. Todas as religiões pagãs tiveram que se submeter ao domínio da Babilônia apocalíptica. Então aqui eu estou dizendo, desde que a religião foi organizada com características cristãs, e Constantino deu poder de império à Igreja Católica, o que nós vamos ver é todas as religiões pagãs se submetendo à Igreja Católica. Eu acredito que ninguém em sã consciência vai dizer que o domínio católico sobre os bárbaros, matando os bárbaros que não aceitavam o batismo católico, e fizeram isso através de Carlos Magno, né? Ninguém em sã consciência vai dizer que aquilo ali é conversão ao cristianismo. Então aquilo ali foi uma imposição do dragão, fazendo com que o espiritismo de diversas nações se submetesse à Babilônia apocalíptica. Isso para nós vermos a autoridade dessa instituição. E lembrando que essa instituição hoje, ela é liderada por um jesuíta. E os jesuítas, basta vocês estudarem na história. Teve papas que tentaram acabar com a ordem dos jesuítas, que eles definiam como um satanismo dentro da Igreja Católica, um satanismo declarado. Toda a Igreja Católica é pagã, mas os jesuítas são satanistas. E pela primeira vez na história, um jesuíta chegou ao papado. O comentário prossegue. Então, todas as religiões pagãs tiveram que se submeter ao domínio da Babilônia apocalíptica. O espiritismo celta, as divindades pagãs romanas e gregas foram dominadas pela religião da Babilônia. Existe uma obra interessante, mas ela só tem em espanhol. Em 10 volumes, o título da obra, o título está errado, né? O título da obra ele diz o seguinte: os crimes do cristianismo. Na verdade, ela conta os crimes da Igreja Católica. Ela conta até campo de concentração, campo de extermínio que a Igreja Católica criou para matar os pagãos. E nessa história ele fala também de como a Igreja Católica, nesses campos de extermínio, perseguiu os cristãos que não aceitavam o batismo infantil. Ok? Que desses cristãos eles chamavam de donatismo, mas na verdade nunca existiu donatismo.
Donato foi um dos pastores da igreja que não aceitava o domínio católico. Normalmente ele era chamada de Igreja Nova Profecia, ok? Mas ela não aceitava o domínio católico. Os católicos trabalharam pelo extermínio. Os católicos falam com orgulho que no 7º século da era cristã eles teriam exterminado todas essas igrejas que não aceitavam o batismo infantil. Ou seja, se gabam de terem, entre aspas, exterminado, que eu não acredito que exterminou. Nós estamos aqui, nós representamos igrejas que não aceitam o batismo infantil desde que foi criado esse movimento há 1800 anos atrás pela igreja de Roma, a igreja que estava em Roma. O comentário prossegue. O espiritismo dos maias, astecas e incas se curvaram diante dela. Então eu coloquei aqui o espiritismo maia, por quê? Tanto os maias, o Império Maia caiu ali no 8º século da era cristã, mas foram mantidas pequenas cidades, né? Já os astecas e os incas, todos esses povos que viviam nas Américas, eles praticavam um tipo de espiritismo bárbaro, que os romanos já não aceitavam no Novo Testamento, que era o sacrifício de pessoas. Os celtas praticavam, o catolicismo foi lá, acabou com aquele espiritismo. Os astecas e incas também praticavam sacrifício humano. A Igreja Católica também dominou-os, ou seja, a autoridade dessa instituição de dominar até os espiritismos do mundo é algo que nós devemos ficar atento. O comentário prossegue. O espiritismo africano teve que se curvar à autoridade dela. Os espíritos da mata dos povos nativos do Brasil foram massacrados pela Babilônia. É importante lembrarmos o que essa instituição significa. Que autoridade é essa que os piores tipos de espiritismo se renderam a ela? É um alerta para a Igreja de Jesus ficar separada de tudo que ela oferecer. A religião pagã foi adotada com personagens cristãos, né? Semíramis, que era chamada de Diana dos Efésios no Império Romano, ela vai ser chamada de Maria, ok? Tanto que Maria vai receber os títulos que a história comprova eram aplicados a Semíramis, a Diana, que era Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Nossa Senhora. O domínio financeiro que a Babilônia exerce sobre o mundo é absurdo. Em muitos países da Europa, o cidadão está obrigado a entregar o seu dízimo na Igreja Católica, na Igreja Reformada ou ao Estado. Por exemplo, se algum dia você for trabalhar na Alemanha, você arranjou um emprego, eles perguntam qual a sua religião. Ele fala, eu sou reformado, sou luterano, protestante. Então dá lá o CNPJ da sua igreja lá, e o dízimo ele é tirado em folha. Ele é tirado na folha de pagamento, vai o dízimo para a igreja reformada. Você fala, eu sou católico, dá o CNPJ da sua paróquia. Ah, eu sou ateu, então o dinheiro vai para o Estado. Então o que eles fizeram? A Europa fica doida, né? Se eles não têm religião nenhuma, porque o catolicismo e as igrejas protestantes na Europa estão mortas, ok? Eu comentei num outro ponto com vocês como as igrejas protestantes e católicas na Europa estão sendo vendidas, está se transformando em museus, mas que ninguém mais vai. Aí observe, eu peguei um artigo aí para vocês poderem ver. Ele conta a história de um grupo na Europa que resolveu reagir a essa ação católica e protestante de pegar o dízimo, tá ok? Então veja, o título do artigo diz: como nova religião politeísta passou de 3 a 3 mil fiéis em semanas na Islândia, e ela está dominando a Europa toda, tá ok? Na verdade é uma pseudo-religião, né? Os indivíduos não têm religião, mas eles criaram essa religião só para se livrar desse domínio católico e reformado. Veja o que diz o artigo. Popularidade de Zuísmo, a religião criada, inspirada em antiga crença suméria,
tem menos a ver com fé e mais com atitude política. Saiba por quê. Em uma época de crise para muitas religiões, uma crença na Islândia conseguiu uma verdadeira façanha. Nas últimas semanas, passou de 3 membros a 3.000 membros, 3.000 fiéis, quase 1% da população da ilha, da Islândia. O milagre, entre aspas, foi feito pelo Zuísmo, uma religião fundada em 2013, que no papel se baseia em uma das mais antigas, a dos Sumérios, civilização politeísta que floresceu ao sul do que hoje é o Iraque, entre 5.000 a.C. e 2.000 a.C. Essa data deles aqui está errada. Na verdade, o achado mais antigo dos Sumérios é de 3.300 a.C. Esses 1.700 anos eles chutaram. Tá bom? A civilização começou 4.000 anos antes de Cristo, é o que diz a Bíblia. Então esses 5.000 é chute. A história não tem nada de 4.000, 5.000 antes de Cristo. A história começa, o achado mais antigo é de 3.300 antes de Cristo, 700 anos depois da criação de Adão. Bom, o artigo prossegue. Mas, na prática, a religião é um protesto contra o pagamento obrigatório de impostos por todos os cidadãos da Islândia, religiosos ou não, para sustentar igrejas do país. Ou seja, como que as igrejas protestantes vivem hoje? Como que as igrejas católicas vivem lá hoje? Eles não têm mais membros, ninguém quer saber dessa igreja católica, porque a história provou que essa é uma instituição política religiosa, assim como provou também aos reformados que é uma instituição político-religiosa, não tem nada de Jesus. Inclusive porque eles seguem a mudança da doutrina da salvação feita pela Igreja Católica. O artigo prossegue. Na Islândia, todos os cidadãos, mesmo os ateus ou agnósticos, têm de declarar uma religião e pagar um imposto, que é redistribuído a congregações. Em 2016, a taxa, esse foi de 2013, né? A taxa será de $80, cerca de R$320 ao ano por contribuinte. Lá em 2016 o dólar mudou, né? Quase 75% da população é filiada à Igreja Nacional da Islândia, a luterana, e há mais de 40 organizações religiosas que se qualificam para receber os pagamentos a paróquias, que resultam da arrecadação do imposto. Uma delas é o Zuísmo, que foi registrado como uma religião oficial, ainda que minúscula, em 2013. O principal objetivo da organização, dizem os juístas, é que o governo derrogue qualquer lei que outorgue privilégios financeiros ou de qualquer índole às organizações religiosas, que sejam distintas dos oferecidos a outras religiões. Os juístas pedem ainda que se anule o registro da religião dos cidadãos. Enquanto isso não ocorre, eles devolvem aos seus fiéis o imposto da religião pago ao governo. Ou seja, observe, na Europa, desde a Reforma Protestante, aconteceram guerras entre católicos e protestantes. Um dos protestantes, um dos reformados iniciais, Zwinglio, ele morreu em meio a uma guerra. O indivíduo não era um cristão, ele era um político, né, que pegava em arma, morreu em plena guerra. Lutero, inclusive, comemorou, nós vimos semana passada, ele comemorou a morte de Zwinglio, ele chamava Zwinglio de endemoniado, e Zwinglio chamava Lutero também de endemoniado, porque ambos faziam coisas horríveis, mandavam matar, né? Então, desde essa época, todo o país da Europa, ou ele é católico ou ele é protestante, tá ok? Então, o indivíduo, nesse exemplo, quando ele arranja um emprego, o dízimo dele sai em folha de pagamento. Então, o que esse povo, a ideia que esse povo teve? Eles inventaram uma religião, eles não têm religião nenhuma, mas eles inventaram uma religião, abriram uma religião, registraram, né? E quando
essas pessoas ligadas a essa religião arranjam um emprego, ou no emprego que eles estão, eles dizem, olha, agora eu não sou mais católico, agora eu não sou mais protestante, agora eu não sou mais ateu, agora eu não sou mais agnóstico, porque o ateu, o agnóstico, o dízimo ia para o Estado, protestante e católico ia para as suas igrejas. Eles disseram, agora nós somos zuístas, eu sou zuísta. Aí falaram, então me dá o registro, né, CNPJ, o que for lá, da sua instituição. Ele dá o CNPJ, o dinheiro vai para a conta. Então, por exemplo, 3.000 membros, 3.000 fiéis, né? Tudo que eles cedem aquela taxa ali na folha de pagamento, entra naquela conta, o que eles fazem? Caiu na conta, eles redistribuem. O dízimo que ele antes perdia para a igreja católica ou para a igreja protestante, esse dízimo agora volta para o bolso desse cidadão. Isso acontece na maioria dos países da Europa. A Alemanha é assim. A maioria das pessoas luteranas, tá ok? Se for luterano, vai para a igreja luterana. Se for católico, vai para os católicos. Se for ateu agnóstico, vai para a igreja católica. Certamente tem a Assembleia de Deus lá, né? Sendo da Assembleia de Deus, vai para a Assembleia de Deus, ok? Então, eles inventaram essa nova religião para que a pessoa que não tem religião nenhuma, ele se livre das religiões. Então, a maioria das pessoas, na verdade, não querem ser luteranos mais. O luterano hoje, o site da igreja luterana diz que ele pode ser luterano e satanista ao mesmo tempo. É só vocês abrirem. Ele diz lá, o luterano pode ser maçom. E todos sabem que a maçonaria é satanismo. Então, não existe religião. Lutero, ele não criou uma igreja. Ele era um político, né? Que junto com os políticos da Alemanha, os príncipes da Alemanha, fundaram uma religião para se livrar do catolicismo. O mesmo na Inglaterra. Foi o rei Henrique VIII, né, que fundou a igreja protestante da Inglaterra. Ele era um político. Aqui não tem nada de Jesus. Então, essa foi uma maneira deles se livrarem, vamos dizer, desse domínio católico e protestante. Bom, o artigo prossegue. Funciona assim. Os cidadãos pagam o chamado imposto de Deus ao governo. A organização zuísta recebe do governo a sua parte e depois devolve o dinheiro do imposto a seus membros. Ou seja, os fiéis do zuísmo recebem de volta o dinheiro do imposto. Eles dizem, não perguntamos aos nossos fiéis se acreditam nos deuses, disse a BBC Roger Simonsen, um dos fundadores do zuísmo. O Estatuto do Zuísmo diz que quando alcançar seu objetivo, a organização religiosa do zuísmo deixará de existir. Qual é o objetivo? É que não haja mais essa cobrança. Ele arranjou um emprego, ele decide se ele vai contribuir ou não. Hoje ele é obrigado a contribuir, ele criar uma religião só para o dinheiro voltar para essa religião e redistribuir para eles. O artigo prossegue. Politeísmo. Para se registrar como igreja, o zuísmo recuperou a crença dos sumérios. A crença dos sumérios, os sumérios tudo indica que são um povo que viveu antes do dilúvio. Então, que eles desapareceram próximo da época que ocorreu o dilúvio. O último rei sumério foi um homem chamado Naram-Sin e seu filho Sarkali-Sarri. Eles viveram ali próximo de 2200. Nessa época ocorreu o dilúvio. A arqueologia diz, nós não sabemos o que aconteceu, deve ter sido uma mega seca que desapareceu toda a população. A arqueologia não acha nada. Mega seca não. Tá, isso ocorre na mesma época que a Bíblia diz que ocorreu o dilúvio. O artigo prossegue. Os sumérios e agora os zuístas tinham vários deuses. Os 4 principais são An, Ki, Enlil e Enki, deuses do céu, da terra, do vento e da água, respectivamente. Acreditamos que o universo é controlado por um grupo de seres vivos com forma humana, mas imortais, com forças sobrenaturais, diz o site da religião zuísta. E há, na teoria, até planos de construir um zigurate ou templo. Ou seja, na verdade, eles não têm religião nenhuma, mas eles querem construir um templo para garantir que o governo reconheça eles como religião
para eles poderem continuar recebendo o dinheiro de volta dele, né? Os fundadores da religião convidaram seus seguidores no Facebook a apresentar projetos, especificando que devem incluir um auditório grande e salas menores para adoração e sacrifícios, e até um parque ornamental de leões grandes e um fosso para jacarés e um dragão. Bom, inventaram essa religião, então querendo criar tempo para poder convencer o governo que a religião existe de fato, porque senão o governo pode acabar tirando esse direito deles e obrigá-los a continuar fornecendo esse imposto ao governo, né? Continuando pagando o dízimo ao governo.